Olá, senhores, tudo bem? Vamos lá com mais um vídeo de instalações elétricas predial residencial. Hoje nós vamos falar do assunto segurança patrimonial com Gilberto Bruno, né? Não se esqueça que a gente está aí para isso aqui, colocar as informações. Então dá um like, se inscreva, ok? Então vamos lá, giba neles, esquece disso não, cara. Para a gente falar sobre segurança patrimonial, a gente vai dar umas dicas aqui bem rápido, né? E na realidade, isso aqui é para um trabalho da escola técnica que a gente está fazendo com os alunos para eles pesquisarem e apresentarem em sala de aula. Mas aqui, para quem não conhece, vai dar uma dica aqui, algumas informações básicas, bem básicas, né, para que você fique atento. Qualquer coisa, se aprofunde mais, né? As cercas elétricas, aqui a gente está vendo, falando sobre cercas elétricas. O que a gente percebe que a cerca é normativa, né? Tem uma norma que atende. Essa norma é a NBR, né? 60.335.276. Tá? O que a cerca elétrica tem de componentes? Né? A central liquidificadora, as hastes isoladoras, o fio da cerca, os cabos de alta isolação, a placa de advertência, a sirene e a bateria 12 volts. Né? O que a gente percebe? A sirene para alarmar, né? O edificador é fazer a pulsação, né? Na cerca elétrica, dá aquelas de 8 a 12 mil volts, né? Ele fica aquele pulso, então não é uma tensão constante, não é uma diferença de potencial constante, é pulsante, né? E aqui a gente vê pela figura aqui que a cerca elétrica ela é ligada em série, né? Como se diz aqui, então é um fio contínuo fazendo voltas, né? Então eu tenho aqui na extremidade do liquidificador uma parte que entra e a outra parte que sai, fechando o circuito. Nós temos que ter placas de advertência na cerca elétrica, que é normativo, né? Para que tenha segurança. E ela tem uma bateria também para suportar, para ter uma autonomia, ou seja, quando acabar a energia, ele continuar funcionando. Então aqui é o princípio, aqui é para a gente ter uma noção básica de uma cerca elétrica. Né? Tem daqueles fios finos e um fio mais grosso, né? O mais grosso o pessoal chama de cerca elétrica industrial. É nada, é cerca elétrica predial mesmo, que usa tanto em prédios como residência, prédios como indústrias, prédios como comércio, tá? Então aqui é uma definição básica de cerca elétricas, beleza? O sistema de circuito fechado de televisão, o CFTV, né? O que a gente vê aqui? Hoje tem até sem fio, né? Aqui a gente colocou aqui com alguns fios pelo cabo coaxial, tá? Por exemplo, nessa figura de cima aqui a gente vê um DVR, vê um monitor, vê os fios aqui interligando as câmeras, né? E também tem aqui algumas fontes, tá? É claro que nós temos que pensar que hoje, com a internet, a gente pode acessar do celular e enxergar as condições que se tem dentro da nossa residência, do nosso prédio, né? Então, a câmera de segurança proporciona, assim, uma facilidade de a gente enxergar o que está acontecendo dentro de casa, né? Por isso que é câmera de segurança, né? A gente fica monitorando as imagens capturadas, né, pela câmera, né, para essas câmeras daqui, elas vão num DVR, tipo esse daqui, tá? Ou também pode ser numa placa de captura. Alguns conectores balão são bem melhores para ser usados, né, para que tenha um casamento de impedância, né? Instalar a fonte de uma alimentação de boa qualidade, um dimensionamento adequado para as câmeras para que possa enxergar, né? Na hora da instalação, né, dá uma verificada lá, ver se está ok, né? Não é só instalar, porque talvez o reflexo do sol possa atrapalhar também. Você tem que perceber o sol da manhã, o sol da tarde, né, para que não atrapalhe a visibilidade da câmera. O circuito fechado da televisão, bem rapidinho, seria isso daqui, tá? O sistema de detecção e alarme de incêndio, isso é muito importante, né? Aqui a gente vê que existem dois sistemas, o convencional e o endereçável, né? O convencional é formado por setores, né? O endereçável, ele anda em todo qualquer lugar do prédio, né? Um só único caminho, é como se tivesse um protocolo de IP, ele sabe onde que é o local que está, por exemplo, começando o fogo, né? Aí ele manda algumas informações para centrais e aí da central alguém que enxerga lá sabe exatamente qual local que é o endereçável. Agora o convencional não, a gente não vai saber que setor que está, né? A centralzinha de detecção de incêndio, ela tem, pode ser 12 volts ou 24 volts, né?
uma bateria ou duas baterias, né? Deve ter autonomia aí de 3 a 8 horas, 12 horas, dependendo da situação, ou até mais, né? Dependendo do fabricante, tá? Aqui a gente vê alguns acionadores, alguns sprinklers, né? Na hora que aciona ou acontece o sinistro, e tem também uma sirene aqui. Legal, é o alarme assim, bem instaladinho, né? Tem as definições de instalação, né? Ele tem alguns condutores mínimos, uma distância, né? Se for para o setor também mínima, para não provocar qualquer tensão, para o cara poder funcionar beleza, tá? A central de alarme funciona basicamente igual ao sistema de incêndio, né? Tem uma central, só que aqui eu vou ter sensores, né? E vou ter uma sirene que vai fazer essa identificação aí, que consiste composto por essa central, que fosse uma principal base, né? Além de sensores que são responsáveis por identificar é, essas invasões ou infrações não comuns àquele ambiente que está, né? É uma sirene, né, que funciona como alerta, aqueles alertas sonoros, né, disparado. Aí a pessoa que está ali, o invasor, né, pode se apavorar e sair correndo. E tem aqui os controles também que ativa e desativa, né, a discatora que faz a comunicação de disparo com as fontes cadastradas que receberam contato com as inseguranças, né. Então, a alimentação central. A central de alarme, o princípio básico de funcionamento, então, seria essa daqui. O sistema de controle de acesso, né, hoje em dia, né, em prédios, sistema de condomínios, né, então a gente vê aqui que o sistema de controle de acesso é muito interessante para a segurança, né? Então, desde que você tenha um morador, você tem controle aqui pelas digitais, né, ou controle por um botão, né, por um chipzinho, ou você tem uns códigos que você diz, ou até, através do vídeo, né? Então nós temos vários tipos de maneiras para controlar o acesso desde o portão eletrônico, né? Então, imagine você entrar na portaria, a biometria está lá para que você acesse ao local, né? Então, quando eu falo que é um sistema de controle de acesso, é um sistema que deve cumprir pelo menos 3 etapas, né, de movimentos, né, de equipamentos, recursos humanos, normas e procedimentos. Isso é muito importante para que se tenha, né? A portaria remota ou virtual. Nossa, rapaz, está tirando os empregos dos porteiros, né? Então a gente tem que qualificar os porteiros para que tenha outra profissão. Infelizmente, com o avanço da tecnologia, vem novas modalidades de emprego, modalidades de serviços também, né? Então esse serviço de portaria remota ou virtual é mais um que tem, né? Custa mais barato, é claro, né? Você ter lá pessoas comandando. E isso é muito importante, né? Que para que se tenha. Então, para que um sistema de portaria remota ou virtual funcione, a gente tem que ter uma boa internet, né? Já que é à distância ou remotamente, né? Para que a gente possa, o operador lá na central, possa controlar bem, enxergar tudo o que está acontecendo, né? Ter todas as informações em um tempo muito mais rápido, né? Porque ele vai ter sistema de câmeras, que vão monitorar ali o local, né? Um geradorzinho, caso tenha uma falta de energia, que possa funcionar ali o sistema, né? Uma cerca elétrica ajuda a manter as pessoas autorizadas, uma biometria para o controle de acesso das pessoas, né? Dos moradores, né? Entrada e saída dos moradores. E também um botão de pânico, porque não adianta você ter tudo isso e se acontecer alguma coisa. Então, um botão de pânico é um jeito rápido de acionar a empresa de segurança para ver o que está acontecendo. Pode ser algum entrante não desejado, né? Então, nós temos que ter esse botão de pânico. Quando a gente vê ali a portaria remota, então nós vamos para o portão eletrônico. O portão eletrônico é aquela comunidade que a gente tem nas nossas casas, né? Quem tem um portão eletrônico lá, aperta um botão assim, tipo esse daqui, o que, que acontece? Essa engrenagem aqui, na conjunto com a cremalheira, né, a engrenagem faz rodar o portão. A cremalheira está colocada aqui no portão e o motor começa a girar. Quando gira, faz o movimento de abrir ou fechar esse portão. No portão eletrônico, nós temos 3 tipos: o deslizante, o basculante e o pivotante. Então, hoje você vê ali que esse portão deslizante, ele desliza, né, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, não abre e fecha. O pivotante é na vertical, abrir ou fechar, o pivotante, o basculante, aliás, né? Abrir e fechar na vertical.
O pivotante, ele abre a folha ao meio, né? Abertura e fechamento de folhas ao meio. Interessante aqui que é muito mais fácil, cômodo, né? Você não precisa ter aquele esforço manual de chegar, descer do carro, abrir o portão, e depois fechar o portão, ter aquele passo a passo. Apenas com um apertar, né, do botão, aperta ali o botão, ele gera uma frequência, a frequência vê na centralzinha que tem ali no motor, na central eletrônica, e faz esse acionamento, né? Aqui nós temos uma chave fim de curso magnético, né, onde que a centralzinha eletrônica enxerga ali até onde o limite de abertura e o limite de fechamento desse portão. E o assunto aqui mais que nós temos em voga ultimamente, né, a domótica, né? Alguns anos atrás, há 10, 15 anos, né, começou aqui no Brasil a falar muito em domótica, né, onde as casas inteligentes, né, house matters, para que tenha ali funcionalidade, né, ligar a televisão, ligar persianas, abrir e fechar persianas, né, o ar-condicionado, babau, tudo no toque do celular, né, então a domótica permite o acesso às funções vitais da casa, da internet e do celular. As principais características, né, são automação, iluminação, cinema em casa, seu ambiente, climatização, até a segurança, né? Comunicação, as redes sem fios são, sem dúvida, uma mais-valia que esse sistema possui. No mais simples, né, comum a gente vê que a domótica pode ter aquelas centrais específicas, né? Tecnologias tipo KNX, onde você tem instalações em tudo, qualquer parte, é bem mais cara, mas é 100%, né? Qualidade lá 1000, né? Alemã. Ou tipo Alexias, ou o Google Home, né? O Home Google, Google Home, o Alexa ali que você faz alguns controles básicos. Ou até mesmo se você pode utilizar ali é, a eletrônica hoje, né, que a gente tem, que a gente chama lá de. Fugiu minha cabeça, mas vamos lá, eletrônica. Os kits de eletrônica que tem, né? Arduino, gente, Arduino, esqueci, né? O Arduino também, na automação, nos ajuda a fazer ali, às vezes, né? De controle, por exemplo, de irrigação, de abertura e fechamento de persiana, como a gente fala. Dá para automatizar uma casa também com Arduino. É, Alexia, vamos embora, Alexia? Tô brincando. Essa é a parte, né? Então, assim, vamos conectando e aprendendo. E tomara que essas sejam informações básicas de segurança patrimonial, né? Instalações elétricas e prediais que dão uma visão do que a gente pode fortalecer em nossas casas. E nisso, valeu, muito obrigado e até mais, até a próxima, gente. Um abraço para vocês.